E nós começamos mais um Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro. Por lá encontramos o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Olá, bom dia, Colombo, senhoras e senhores, bom dia também. O IBGE acaba de divulgar o resultado do PIB no segundo trimestre do ano. A queda é de 9,7% na comparação com o trimestre anterior, o primeiro trimestre. Quais são as consequências deste tombo enorme para a vida de cada um de nós, hein, Sidney? Bom, primeiro de tudo é preciso compreender o que acontece em alguns países onde a pandemia chegou primeiro. Isso aconteceu na China, isso aconteceu na Alemanha e os Estados Unidos, que tem uma certa semelhança na forma como está combatendo a doença com o Brasil, também se ressentiu. Mas se ressentiram. Nos demais países, o que aconteceu? Uma queda, você veja o caso da Alemanha, de 10,1% do PIB. Então, é mais ou menos compreensível que nesse primeiro trimestre se tenha nesses países uma queda, vai-se até um fundo e depois começa-se gradativamente voltar, que o ministro Paulo Guedes chama de um V, né? Ele usa esse termo para outras coisas, mas eu estou usando aqui para correlacionado ao PIB brasileiro, ao PIB da Alemanha, ao PIB de outros países. Então, nós estamos justamente nessa fase do pior momento. Tudo indica que nós teremos nos próximos meses um processo um pouco mais lento de recuperação e é provável que no último trimestre, aí sim, nós tenhamos resultados mais satisfatórios. Agora, é uma queda histórica, nós não temos muitos precedentes na vida brasileira de no único trimestre você cair quase 10%. Isso é terrível, traz consequências incríveis para a economia no momento em que o empresariado, tanto da indústria como do comércio, quer respirar e não tem condições. O governo brasileiro acertou, do ponto de vista pessoal, individual, quando socorreu as pessoas com o auxílio emergencial, mas, na minha concepção, errou, e não é a primeira vez que eu falo isso aqui, eu acho que eu falei umas 5 vezes aqui no Liberdade de Opinião, quando eu deveria, ou através do Pronamp ou outras iniciativas, liberar um pouco mais de crédito e respiro para o mercado produtivo, para o comércio e para a indústria. Como nós não tivemos isso, o Japão fez isso, a Europa fez isso, esse antídoto é muito importante para suportar os próximos meses. Teremos meses muito difíceis. É como aquela lâmina que dá o primeiro corte e quem não está capitalizado fecha os seus negócios, porque não aguenta. Os demais, um pouco mais capitalizados, com uma administração um pouco mais rigorosa que fizeram no passado, aguentam o tranco, só que daqui a pouco começa a ficar difícil também para esse setor que, teoricamente, se imaginava sair da crise mais rapidamente. Ou seja, teremos dificuldades na geração de emprego, é uma consequência, teremos dificuldades de investimentos, porque podemos falar um pouco mais adiante sobre o orçamento também, nós não vamos ter muito dinheiro também para investir. A situação é muito difícil para esse ano. E lembrando que antes da pandemia, o Conselho Monetário Nacional imaginava que pudéssemos ter um crescimento em 2020 de 4%. E já se fala agora numa queda anual de 5,2%, 5,3%, 5,4%. Tem gente que acha que pode até bater perto de 6%. Vamos esperar. Agora, Sidney, neste ano aqui, de maneira absolutamente justificada, com autorização do Congresso, o governo botou a maquininha para girar, não é? Fazendo dívida para auxiliar de maneira providencial a população com o auxílio emergencial, permitiu o acordo para preservação de empregos, não é? Redução de jornada por redução de trabalho, que ajudou a salvar muita gente, muitas empresas também. O crédito para micro e pequenas empresas podia ter saído com mais rapidez, mas também funcionou de certa forma, ou seja, o dinheiro público, o dinheiro do orçamento foi fundamental para que a queda do PIB aqui no Brasil não fosse ainda mais intensa do que já foi, para que não houvesse ainda mais prejuízo aos pobres, aos empresários, à classe média. Agora, o que é que está nas mãos do governo para daqui em diante? Porque o governo não vai poder ficar se endividando para sempre, né? O orçamento de guerra, o tal do orçamento de guerra, termina no dia 31 de dezembro, salvo alguma novidade que não seria nem um pouco bem aceita por investidores, pelo mercado financeiro. Então, como é que a gente pode projetar aí os próximos meses, hein, Sidney? Se a gente pegar as críticas mais à esquerda, mais duras contra o governo, e pegarmos as de direita um pouco mais alinhadas com o governo, se a gente fizer aí uma média, né? As pessoas mais sensatas do Brasil compreendem que o governo não errou ao criar esse colchão, a atrair de alguma forma as pessoas que estavam quase sem perspectiva alguma, e com esse auxílio emergencial ajudou como uma boia a passarmos por essa intempérie. Então não é uma medida
somente de curtíssimo prazo. É também, mas o governo precisa pensar o médio e o longo prazo. Nós temos que passar esse ano, né, com alguma sobrevida para se construir um crescimento no ano que vem. Otimistas aí acham que a gente pode crescer 3,5% do produto interno bruto no ano que vem. É cedo para a gente afirmar se isso pode acontecer. Então, o governo não errou, na minha opinião, no sentido que estendeu esta mão. Agora, o governo não terá saídas se não mexer estruturalmente na economia e vai precisar do Congresso para isso. Eu tenho a impressão que as regras que hoje nós estamos falando, o teto, por exemplo, que a gente fala tanto aqui, né? A necessidade de não se gastar mais do que se arrecada, ter rigidez nas contas, enfrentar o déficit que vai aumentar, evidentemente, por conta desse ano fora do esquadro. Tudo isso é preciso levar em conta. Mas as regras atuais, mais rígidas, que cabiam até o ano passado, ou até o mês de fevereiro deste ano, elas não prevalecerão. Eu antevejo aí, não estou dando aqui de Madame Mim, não, de bola de cristal, mas eu acho que é quase uma ciência exata. Se não houver uma rearrumação nas regras de administração da economia brasileira, com o apoio do Congresso, liberar certas amarras, nós não teremos jeito. Nós vamos ter um craque muito grande e já um quadro complicado do ponto de vista imediato, né? A recessão, quando ela bate na porta, ela significa falta de perspectiva, falta de investimento, falta de geração de emprego no curtíssimo prazo. Então, se não houver essa rearrumação, acho que é uma das principais consequências, nós teremos dias muito, muito, muito difíceis. Nós já tínhamos comentado aqui, Colombo, nós já tínhamos falado, liberdade de opinião, em outra ocasião, que os números viriam muito complicados, muito difíceis da economia brasileira. E não é só esse do PIB, não. Teremos outros aí nos próximos 60 dias. Agora, o setor agropecuário, mais uma vez, a gente falou nisso aqui ontem, não é, Sidney? Se transformando numa espécie de colchão para evitar que a queda fosse ainda mais dura, né? A queda da economia brasileira fosse ainda mais dura no chão, né? E é um exemplo, esse setor é um exemplo de como o setor público e o setor privado podem trabalhar juntos, né? A Embrapa, por exemplo, é uma empresa que deixa isso muito evidente, né? Que quando há uma conjunção de interesses nobres entre setor privado e setor público, você pode construir ali um ambiente absolutamente favorável para que a economia funcione mesmo numa conjuntura altamente desfavorável, como aconteceu agora. É claro que o preço das commodities ajuda, é claro que há países precisando comer, como a China, como outras grandes nações do mundo, mas não fosse mais uma vez o campo, as coisas teriam sido piores, hein, Sidney? Não é a primeira vez que o setor agropecuário brasileiro tem bons resultados em meio a dificuldades incríveis. Repare que nós estamos no meio de uma pandemia onde o nosso comprador prejudica a nossa exportação, porque ele acaba também fazendo rearrumações do ponto de vista interno nas suas próprias contas e você tem dificuldades. Os Estados Unidos, que é um parceiro importante, nós tivemos aí uma redução de quase 30% das exportações brasileiras. Então é um setor que deu sobrevida, trouxe bons resultados, ainda que modestos dentro do seu padrão histórico, mas diante da conjuntura excepcionais, né, são resultados excepcionais, válidos, importantes para ajudar um pouco o Brasil a passar por esse momento difícil. Isso é fato. A modernização agrícola brasileira, a mecanização, a automação, a forma com que o Brasil tem produzido e exportado estas, que no mercado financeiro se chama commodities, estes produtos, é algo que nos deixa numa posição muito boa do ponto de vista interno. Então nós temos mais problemas, temos também nessa área, mas temos mais problemas fora dela do que dentro dela, porque nós continuamos historicamente vendendo produtos, vendendo matéria-prima e a gente não consegue ter investimento em pesquisa, em industrialização, em capacitação de pessoal, em produtividade para dar mais competitividade em outras áreas. Então o Brasil continua um pouco escravo desse modelo anos e anos e anos. Então é preciso um pouquinho mais adiante, não agora, porque tem um incêndio, né? A pandemia é um incêndio, precisa apagar o incêndio primeiro, fazer o rescaldo, limpar, para depois reconstruir o galpão. Então isso precisa ser feito agora, emergencialmente. Mas um pouco depois, não pode demorar muito, o Brasil tem que repensar todo o seu modelo. Nós estamos ficando na rabeta da história, nós estamos ficando para trás e continuamos vendendo matéria-prima. Então é bom que a agricultura brasileira tenha conseguido esse resultado? Sim, é bom, mas não adiantará muito se os outros setores não tiverem políticas públicas, de preferência uma política industrial consequente e educacional voltada para um país mais competitivo diante desse cenário internacional.
Bom, já falamos bastante de economia, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Wilson Witzel recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a liminar que o afastou do cargo de governador por 180 dias. O pedido da defesa de Witzel vai ser analisado pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Em entrevista exclusiva à CNN, Witzel rebateu a decisão do STJ, aquela decisão monocrática da sexta-feira passada, e voltou a criticar a postura do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, que, em delação premiada, deu base às investigações que afastaram Witzel do cargo. Witzel, que também afirmou que toda essa situação causa um desgaste político. Ele chegou a falar, inclusive, que uma eventual prisão dele, que foi pedida, mas não foi aceita na sexta-feira, seria inaceitável. Temos um trecho da entrevista. Tenho absoluta certeza que isso seria inaceitável, né? Uma determinação de prisão, né? Diante de todas as medidas que eu já tomei até agora, né? Afastando todos os servidores que estavam sendo indicados, que tinham algum tipo de comprometimento. É muito duro você ser injustiçado. Eu que fui juiz durante 17 anos, não tenho bens materiais, eu tenho a minha casa no Grajaú, todo esse lamaçal aí que, infelizmente, o Edmar trouxe para dentro do meu governo, muito triste. Nós somos eleitos para poder trazer dignidade e eu estou sendo, infelizmente, vítima de um processo de linchamento moral. Os advogados de Witzel esperam que esse recurso seja apreciado até quarta-feira, quando o STJ julga o afastamento determinado pelo ministro Benedito Gonçalves no Pleno. O ministro considerou adequada a perda temporária do cargo para fazer cessar supostas atividades de corrupção e lavagem de dinheiro denunciadas pelo Ministério Público Federal. A gente viu aí, não é, Sidney, um trecho de vários desabafos feitos ontem pelo governador Wilson Witzel, que agora pede ao Supremo que avalie a situação jurídica dele, mas o ministro Toffoli deu 48 horas para isso. E em 48 horas ocorre o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República e a decisão do STJ. Só depois disso é que o presidente do STF vai avaliar se Wilson Witzel deve ou não voltar ao cargo. Bem, vamos tirar o aspecto emocional da fala do governador. É evidente, né? A barba por fazer, o rosto mais fundo. Imagino que ele não esteja dormindo realmente muito bem, porque ele tem um grupo de advogados que trata das questões relacionadas ao andamento do processo de impeachment na Assembleia Legislativa. Tem outro grupo de advogados que trata dessa questão que ele está por reclamar agora, que deu como resultado o seu afastamento. Vamos tratar de forma objetiva. Ora, o ministro Toffoli, quando ele pede inicialmente 24 horas, se disse, depois 48 horas, que o STJ lhe mande justificativas, eu acho muito pouco tempo. Por mais que você diga, não, mas o ministro Benedito do STJ já está nesse processo há algum tempo, não vai ser difícil ele reunir os dados. É muito pouco tempo para você responder uma pergunta para a mais importante corte do país. Então, quando você pede esta rapidez, dá um pouco de impressão que Toffoli quer decidir, de fato, antes do encontro colegiado. Segundo elemento, o juiz monocrática que consegue destituir e afastar do poder um governador de estado que foi eleito diretamente, é algo também que foge ao esquadro. O ideal, o correto, me parece, o mais justo, é que se passasse pelo colegiado. Sempre com aquela ressalva que não está se dizendo se houve o ilícito, se não houve, se o crime foi praticado, não foi praticado, se o governador teve ou não responsabilidade direta nas acusações que são imputadas a ele até por delatores. Inclusive um deles, o mais com a denúncia mais consubstanciada, né, mais forte, o seu ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Não estamos dizendo isso, estamos dizendo o procedimento seríssimo que se abre precedente, não é? Terceiro elemento, o governador não foi ainda denunciado. Esse é um outro elemento também que é importante que seja lembrado. Então, nós estamos diante de um quadro em que, curiosamente, começa a surgir também não é bem suspeição, mas o levantamento de reflexões envolvendo o Ministério Público Federal. Porque por trás disso tudo está, primeiro, o Toffoli não me parece que ache bom ter uma decisão monocrática, eu acho que ele não acha essa decisão correta, isso me parece que ele já está com
convencido, né? E vamos ver, parecer que ele vai dar um pouco depois. O segundo elemento é que tem pessoas, personalidades, autoridades interessadas em amanhã serem indicadas também para o Supremo Tribunal Federal. Olha só que coisa curiosa. Está se falando muito aqui no Rio de Janeiro o nome da subprocuradora Lindora Araújo, que ela está, né, número 2, colada, está ali ao lado do Aras, né, do procurador. Aras é um dos postulantes e gostaria de ir para o Supremo Tribunal. E ele indo, a Lindora, que seria a procuradora. Segundo elemento, o ministro André Mendonça, que acompanha isso tudo da Justiça, também gostaria de ser indicado para o lugar de Celso de Mello. O Marcelo Bretas, né, que é o juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro desde 2015. É outro também que veria com muito bons olhos uma eventual indicação sua para o Supremo. Então nós temos aí muita gente envolvida no meio do caminho, próximas ao Ministério Público, ou que serão obstáculos políticos também, mesmo que sejam pessoas ligadas ao Poder Judiciário. Então é um quadro que ainda vai dar muito pano para manga. É possível que Toffoli decida antes da reunião do colegiado. Se for para o colegiado, como já dissemos aqui no Liberdade de Opinião, eu acho que vai se ratificar o que o ministro Benedito tomou como decisão pelo afastamento. Agora, Sidney, queria falar um pouquinho com você sobre orçamento. O orçamento do ano que vem, elaborado pelo governo, prevê que a despesa total será de pouco mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. No orçamento, as despesas obrigatórias estão projetadas em 1 trilhão e 420 bilhões de reais, o que representa 93,7% do total, ou seja, um orçamento altamente engessado. Sobra espaço para investimento? Não sobra? Não é? Isso fica evidente. O que é que o governo vai fazer? Vai tentar procurar alternativas para o teto de gastos, tentar uma nova autorização do Congresso Nacional para desrespeitar a regra de ouro? Porque do jeito que está não vai dar para ficar, né, Sidney? Enquanto você falava, eu estava vendo aqui, olha, o que quer dizer o teto, na verdade? É a regra que prevê que as despesas não podem crescer acima da inflação do ano anterior. Ora, se você tem um orçamento já engessado, com um percentual gigantesco, obrigatório, e você quase não tem dinheiro para investimento, das duas uma. Ou você faz um governo estrangulado, amarrado, com uma camisa de força com esta regra, ou muda-se estas regras. Então, o que se está se falando como soluções? Eliminação de subsídios. Se o governo partir para isso, porque vai sobrar dinheiro se ele levantar esse duto, né, de subsídios, ele vai brigar com parte do empresariado, parte da indústria, com alguns setores, e precisará ter apoio no Congresso Nacional. Mas é uma eventual medida que pode ser tomada. Ajuste na folha de pagamentos. Aí vai arrumar uma outra briga com servidores públicos, uma briga dificílima também, mas é uma maneira dele dizer, olha, não temos de onde tirar dinheiro. Outra coisa, ajuste da Previdência. Por mais que você diga, mas a reforma da Previdência já aconteceu. Mas quando se tem impactos, inclusive se você aumentar aumentar R$1 no salário mínimo, por exemplo, tem impacto na Previdência. Então, é quase que inevitável que o governo vai ter que, de alguma maneira, não no ano 2021, mas talvez 2022, voltar a discutir Previdência Social. Aquela reforma, ela não foi suficiente para as necessidades do governo diante das contas que estamos vendo. Uma outra coisa que se diz por aí, se chama a PEC emergencial, seria, ao invés de você ter orçamento anual, como tem agora, ele ser plurianual, para dar mais prazo para o governo cumprir o teto de uma outra forma. É quase como você dissesse, eu vou comprar tal coisa, mas eu vou comprar financiado para pagar em mais meses. Tudo isso está na mesa. Não vejo como o governo manter o teto como está, sem se mexer nessa base estrutural da economia brasileira. Se isso não acontecer, é mais pressão para cima de Paulo Guedes, mais pressão para o Ministério da Economia, mais pressão do país todo dizendo que as coisas estão indo muito ruins, porque vai passar o auxílio emergencial, vai passar esse ano, entraremos em 2021, quando a gente começar a dar uma olhadinha nas contas, nós vamos nos assustar. Tem impressão que todas essas regras, de alguma forma, vão ser mexidas e remexidas para se aguentar administrar a economia brasileira, porque do jeito que está, nós não temos como acreditar que o teto será obedecido. Eu acho que é quase impossível. Sidney, então uma boa terça-feira para você, é isso? Hoje é terça, né? Você perdeu até as contas, né, Colombo? E a gente volta a conversar amanhã. Quando você faz plantão, trabalha todo dia, tem muita informação, fala com muita gente, é normal. Às vezes esquece o nome, esquece até o dia, esquece até o ano. Estamos em 2020, que passe rápido, Colombo. Até amanhã. É isso aí, o agosto voou, hein? Até mais.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.